Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Olha eu de novo com vocês para refletir um pouco mais sobre esse evangelho maravilhoso e transformador que Cristo Jesus nos revelou ao nascer, viver, morrer e ressuscitar por nós. Eu realmente agradeço a você que tem investido um pouco de seu tempo para escutar esse pecador limitado, cuja a maior paixão é falar desse evangelho maravilhoso, esse evangelho que molda e muda a minha vida todo santo dia. Todo santo dia eu olho para ele e vejo como eu gostaria de ser mais parecido com Cristo e menos parecido comigo. Graças a Deus que Deus tem colocado a sua maravilhosa mão para que outras pessoas também possam sentir isso e que eu possa ser uma ferramenta mínima em suas mãos para que outras pessoas compreendam e se interessem pelo seu evangelho, que é a única razão do nosso existir aqui na Terra. E hoje eu gostaria de ler com vocês o livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 33, que diz assim: Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Esse é o tema desse vídeo. O que a sua boca tem dito? O que tem saído da sua boca? O contexto dessa passagem é um momento onde Cristo estava curando um enfermo e os fariseus, sempre eles, com sua religiosidade exacerbada e sua pouca fé, o acusaram de estar fazendo isso em nome do Beelzebu, do diabo. E Jesus deu uma lição para eles, dizendo sobre como nós devemos estar perto das coisas de Deus para falarmos sobre as coisas de Deus e agirmos conforme Deus gostaria que nós agíssemos. Eu não sei se você sabe, mas o termo cristão foi cunhado em uma chacota com aqueles que professavam a fé em Cristo no começo da igreja primitiva. Cristão é um termo que diz respeito a um mini-Cristo. Olha lá, o imitador de Cristo, é aquele lá segue Cristo. Isso no começo foi usado de forma pejorativa, mas graças a Deus, a sua essência, a sua raiz etimológica, o seu significado da palavra, ela acabou sendo o mais apropriado até os dias de hoje para aqueles que amam a Cristo e vivem como Ele gostaria que nós vivêssemos. E Jesus deu uma lição para aqueles fariseus, dizendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu te pergunto, como a sua boca tem agido? Ela tem agido com misericórdia? Ela tem agido com o perdão? Ela tem agido com o incentivo? Ela tem agido com a graça que Cristo nos foi ensinado? Ou a gente só utiliza da fé daquilo que nos interessa? Eu faço essa pergunta porque, infelizmente, constato, olhando a realidade, que muitas pessoas não querem viver integralmente aquilo que o Evangelho se dispôs a nos passar para que vivêssemos em nossa vida comum. Nós temos uma dificuldade muito grande de descolar as nossas vontades, esquecer das nossas vontades e vivermos a vontade de Deus. E é importante a gente entender que tudo que está na palavra de Deus, tudo que o Evangelho nos apresenta, não são sugestões, são o único caminho para estarmos perto de Deus. É uma revelação completa. E essa revelação nos ajuda a nos guiarmos e cada vez mais nos distanciarmos de nossas vontades egoístas e de nossa, muitas vezes, visão equivocada das coisas. E Jesus apontou isso para os fariseus nessa passagem.
Nessa passagem ele deixou bem claro que eles sendo maus, eles falariam coisas más. Mas Jesus, que não só era bom, ele era a personificação do que é a bondade. Ele é o amor encarnado, ele é a verdade encarnada. Ele não poderia estar fazendo aquelas expulsões de demônios baseados em coisas ruins, porque essa não é a natureza de Cristo. A natureza de Cristo é tudo de bom. Tudo que a gente vê na realidade das coisas que é boa, tudo, seja uma boa moralidade, seja a verdade sendo contada, seja a graça, a misericórdia, o amor, a entrega, o altruísmo, tudo isso provém do Deus que criou as coisas. E se a sua boca está professando coisas que vão contra aquilo que o Evangelho nos diz para fazermos, eu te aconselho a rever os seus conceitos. E isso é uma luta diária. A Bíblia fala que nós militamos diariamente contra a carne. E isso inclui a nossa carne. A nossa carne também nos leva muitas vezes a cometer atos falhos. E eu também não estou me excluindo disso, viu? Às vezes a vida nos propõe desafios, tristezas, várias coisas que podem vir a nos desanimar. Mas eu te aconselho a viver como Cristo pediu que vivêssemos, na confiança e na esperança que isso aqui é uma passagem e que nós, mesmo que vivamos neste mundo, nós somos de outro reino. A gente vive com um sentido e com um coração em uma outra lógica, que não é a lógica do egoísmo, não é a lógica da reclamação excessiva, não é a lógica do choro descontrolado. Haverá choros. Vez ou outra choraremos pelos nossos pecados, choraremos por sermos magoados, mas isso não pode ser uma constante em nossa vida. A constância em nossa vida é o perdão, a mansidão, a longanimidade, os frutos do Espírito, que estão bem descritos e que são a maior evidência de que nós somos mini-cristos. E é por isso que eu te falo. Debruce-se na palavra de Deus, aprenda aquilo que você precisa aprender. Não trate o Evangelho como algo gourmet, trate-o como a revelação integral da vontade de Deus para as nossas vidas e tente ao máximo viver o que Ele pede para que vivamos. Isso é a melhor versão possível de nós mesmos. Todos os dias colocando a nossa carne debaixo da vontade de Deus. E todos os dias colocando o nosso coração dispostos a fazer aquilo que Deus pede para a gente. Um coração solícito, um coração gracioso, um coração que todos os dias coloca em Deus as suas angústias. Tente fazer isso. Fácil não é, Jesus falou para nós pegarmos a nossa cruz todos os dias e o seguir, mas é necessário para aqueles que acreditam que Deus é a fonte de todas as coisas boas, ir até Ele e viver de acordo com o que Ele quer que vivamos. Se a boca fala do que o coração está cheio, você que ama o Evangelho de Cristo tem que falar do Evangelho de Cristo, tem que falar da graça de Deus, tem que falar do perdão, tem que falar do quanto Deus fez na sua vida, não porque você merece, mas porque Ele é maravilhoso. Tem que falar de se apresentar como soluções na sua comunidade, na sua casa, na sua família, no seu serviço. Você tem que ser a pessoa que exala o amor de Deus e que a sua língua seja fonte de coisas boas para as pessoas que estão ao redor enxergarem em você Cristo. Para que você seja de fato um mini-Cristo nesse mundo cada vez mais corrompido, você seja a luz do mundo, você seja o sal da terra. E a gente faz isso orando todo dia a Deus, para que Ele nos ajude, nos molde segundo a sua vontade, que Ele nos perdoe os nossos pecados e nos ajude a ser regenerado pelo Espírito Santo. Todos os dias lendo a palavra de Deus e cada vez mais compreendendo a revelação que já nos foi dada.
E ter um coração humilde, para que, quando outros precisarem, você seja o primeiro a estar lá. Quando as pessoas precisarem escutar uma verdade incômoda, você, de uma forma amorosa, de uma forma graciosa, como Deus nos ensinou, seja a pessoa que fale para ela que ela precisa mudar e precisa melhorar. Mas também seja a pessoa que elogie quando algo bom é feito, quando algo bom é utilizado para a glória de Deus. Seja você uma pessoa que abra a boca e fale das coisas de Deus, porque o seu coração vai estar cheio delas. Todos os dias a gente está diante desse desafio. E todos os dias temos que colocar em nosso coração a vontade de Deus de uma forma integral. Isso significa se negar e querer viver o que Cristo gostaria que você vivesse. Porque aí sim a sua boca vai exalar coisas boas, coisas divinas, coisas do Cristo que morreu e ressuscitou. Tenha um ótimo sábado. Muito obrigado por ter investido um pouquinho do seu tempo para escutar esse que vos fala, que sabe de suas limitações, mas também sabe o quanto o Evangelho de Cristo é importante. Te aconselho, leia a palavra de Deus todos os dias, peça para Deus te fazer mais interessado por ela e que a graça dele tome conta do seu coração de uma forma que você nunca imaginou que aconteceria. Esses são os meus votos. Tenha um ótimo sábado. Até mais.